Meu nome é Sorraco Bastos, eu tive uma trajetória de vida ligado ao Oriente, principalmente o Japão, a cultura japonesa desde a minha infância. Inicialmente através de prática de esportes japoneses, especificamente judô, jiu-jitsu, karatê, isso ainda no final dos anos 50 para os anos 60. E essa prática de arte marcial me levou à área da saúde, não é? Por volta de 1967, eu fiz um curso de massoterapia. Frequentava a Faculdade Cândido Mendes, na Escola de Comércio Cândido Mendes, mas ali não era a minha vocação. E eu fiz o curso de massoterapia e depois o curso de técnico em reabilitação física. Isso ainda na década de 60, não é? Logo depois iniciou o curso na BBR de fisioterapia, não existia naquela altura, né? E eu me interessei pela medicina e comecei a estudar medicina, mas resolvi estudar no Japão por conta de 3 razões, não é? Uma, estudar medicina oriental, que eu tanto sonhava. Poder praticar e me especializar nas artes marciais e também estudar filosofia e o budismo, que eu já me interessava desde a adolescência. E fui viver no Japão. Lá eu me matriculei na Escola de Medicina Oriental, fui me especializar em acupuntura e também tive a oportunidade de ser monge budista, zen budista, e depois da escola Shingon, no estudo da filosofia oriental, da cultura oriental, e também me especializei nas artes marciais. Logo depois, ainda nos anos 70, eu voltei ao Brasil. Em 1974, foi quando eu tive a oportunidade de fundar uma instituição que, por um lado, desenvolvia a meditação e, por outro, ensinava shiatsu, acupuntura, ainda de forma muito preliminar, muito inicial. Começamos um curso livre no Hospital Pedro Ernesto, era um curso de analgesia por eletroacupuntura, e no qual eu tive a oportunidade de conhecer muitos médicos e também fisioterapeutas, não é? Que estavam fazendo aquele curso comigo, sendo que logo depois eu fundei uma instituição filosófica e uma clínica, mas tive que voltar para o Japão para terminar o mestrado. Naquela altura, eu fiquei um tempo mais no Japão e depois retornei ao Brasil. Ao retornar, eu me dediquei muito à parte assistencial, não é? Com acupuntura, medicina oriental, mas sempre em parceria com alguns conselhos, sobretudo o Conselho de Fisioterapia, no qual eu consegui estabelecer várias amizades com o Dr. Rui Galard de Menezes, com o Dr. Marinônio Aveiro Carneiro, com o Dr. doutora Sônia Guzman e tantos outros integrantes que dirigiam a fisioterapia, e fiquei muito impressionado com o desenvolvimento dessa prática, tanto assim que a minha filha mais velha terminou por se tornar fisioterapeuta, estudando fisioterapia. Os outros 2 foram fazer medicina, mas a minha filha mais velha se encantou pela fisioterapia. Eu sempre tive uma ligação afetiva com a fisioterapia
E acho que a fisioterapia nos deu excelentes alunos nos cursos de pós-graduação em acupuntura. E durante tantos anos, né, de ensino nessa área acadêmica, voltada para treinamento, dando aula não só na nossa instituição de ensino, mas também em outras instituições universitárias. Proferimos palestras na Universidade Federal do Rio, na Escola Paulista de Medicina, onde começou um bom curso de acupuntura, mas naquela época reservado a médicos. E eu sempre lutei por uma acupuntura que fosse desenvolvida profissionalmente, estudada por todos os profissionais da área de saúde, como era o pensamento do COFITO, do sistema COFITO-CREFITO, né? Atualmente, eu me sinto muito feliz em poder colaborar com esses sistemas CREFITO, COFITO. Excelentes profissionais passaram por aqui, na direção dessas autarquias, e eu acho que o futuro é alvissareiro para esse segmento profissional. A sociedade necessita do profissional de fisioterapia, não só na área de reabilitação, mas na prevenção e na cura de diversas enfermidades. Realmente, nós tivemos uma série de problemas de ordem político, profissional, e esses problemas nos trouxeram muita preocupação na época, né? Sobretudo por algumas restrições no exercício da acupuntura, porque essa atividade jamais foi regulamentada em nosso país, e todos os projetos de lei de regulamentação não surtiram o efeito desejado. Eles foram arquivados por uma série de razões. Algumas das quais eu não achava correto, né? Eu imagino que depois de tantos anos, nós estamos falando desde meados dos anos 80, nós estamos tentando regulamentar a acupuntura aqui, e nós temos sempre dificuldades, porque a acupuntura, como um ato terapêutico, sobretudo em procedimentos analgésicos, anti-inflamatórios, etc., de certa forma, diminui o consumo de certos medicamentos. Nós sabemos disso. É óbvio que não atrapalha o lucro da indústria farmacêutica. Mesmo assim, algumas pessoas se sentem incomodadas com o crescimento dessas chamadas terapias não convencionais, porque o nosso sistema médico, ou sistema biomédico, como se possa se referir, é muito organicista e muito ligado à intervenção, a intervenção seja cirúrgica, seja medicamentosa. Quando você propõe um recurso terapêutico que não vá consumir medicamentos, com um profissional treinado com recursos físicos, como é o caso da fisioterapia, ele, de certa forma, contraria um pouco o sistema da doença, né? O sistema que é baseado na doença, não é? E não na saúde, na promoção da saúde. Eu vejo a fisioterapia como um dos grandes promotores da saúde. Muita gente se equivoca quando diz que a fisioterapia é uma terceira parte da medicina só na área de reabilitação. Eu discordo frontalmente em relação a isso. Eu acho que
a fisioterapia, ela está na prevenção, ela está na cura e na reabilitação de várias enfermidades. Vejo também esse profissional inserido em várias etapas do processo de promoção de saúde e de acompanhamento do adoecimento humano. Acho também que as equipes multidisciplinares que envolvem fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, psicólogos, eles deveriam ser mais promovidos. E no caso da acupuntura, isso me preocupava. E por esse motivo eu ia muito aos países ocidentais nos quais a acupuntura estava bem desenvolvida, como é o caso dos Estados Unidos. Me tornei, inclusive, membro do conselho diretor do American College em São Francisco, na Califórnia. American College of Traditional Chinese Medicine, né, que é uma faculdade de medicina tradicional chinesa que tem até curso de doutorado. E sempre sonhei em trazer para o Brasil essa realidade, mas sempre encontrando muita resistência de segmentos corporativistas que não tinham interesse em que essa atividade se desenvolvesse em nosso país. Imagino que o cidadão brasileiro teria muito benefício se essa política pudesse ser implementada. Nós sabemos que o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Práticas Integrativas. Isso foi muito bom. Todavia, alguns segmentos corporativistas não acreditam nessas terapias, combatem essas terapias, e a gente não sabe dizer muito bem qual a razão. Eu imagino que o discurso passe por uma falta de evidência científica dessas práticas. Naturalmente, algumas práticas não convencionais necessitam de mais pesquisas, mas isso não quer dizer que elas não funcionem, não é? Elas funcionam, sim. O que falta é mais estudo e pesquisa. E para isso precisa existir vontade da comunidade científica e vontade política também para regulamentar essas práticas. A acupuntura e a medicina tradicional chinesa, ou chamada no Japão de medicina oriental, ela tem uma característica um pouco diferente, não é? Porque ela tem toda uma nomenclatura distinta da nossa cultura. Então, adaptar esse sistema oriental no Ocidente foi muito complicado e ainda tem uma certa complicação ainda, porque muitos profissionais não têm acesso ao idioma original, seja o chinês, seja o japonês. E também, mesmo fazendo cursos de curta duração na China, ou no Japão, ou em qualquer outro país do Oriente, isso não tem dado o respaldo necessário para que a pessoa possa se desenvolver sozinha, não é? Buscar sua formação. Sempre vai precisar apoio das pessoas mais experientes, como só ia acontecer em toda a área científica que esteja iniciando. Muitos hão de imaginar que a acupuntura já tem mais de 50 anos, 60 anos aqui no Brasil, e já tem esse respaldo. Mas isso é muito pouco quando se fala de uma medicina milenar, não é? de uma experiência de muitos séculos de prática, de estudo, de pesquisa, etc. Limitar a prática da medicina tradicional chinesa ou da acupuntura especificamente a uma só profissão no Ocidente é um desperdício. É um desperdício e também seria sonegar da população o direito de ter um acesso adequado
a essa atividade profissional, não é? Aos benefícios que a acupuntura e a medicina tradicional chinesa possa trazer para a nossa sociedade, principalmente para o cidadão de menor poder aquisitivo. Nós temos que ter uma visão social e não só uma visão profissional no sentido de carreira do profissional, mas os efeitos disso na sociedade. Eu quero crer que nos próximos anos nós tenhamos algumas conquistas. Essas conquistas vão passar naturalmente por regulamentações, não é? Se não da acupuntura, mas da medicina chinesa como um todo, porque é uma racionalidade médica que precisa ser estabelecida, como acontece nos países de primeiro mundo. No caso, eu referi dos Estados Unidos, não é? Que a população se beneficia disso, e não há que se dizer que não tem respaldo científico, porque isso não é verdade. Não é? E mesmo tendo esse reconhecimento científico, ela não pode, ou a acupuntura, ou qualquer prática da medicina chinesa, ser limitada a um segmento com uma visão corporativista, que isso empobrece o desenvolvimento dessa prática e também os benefícios não chegam à ponta do sistema, que é o cidadão de menor poder aquisitivo, como eu já me referi. Durante a minha vida acadêmica, eu sempre me interessei por vários segmentos da área da saúde. Não só da saúde física, mas da saúde mental e também de recursos terapêuticos não convencionais que pudessem enriquecer o arsenal terapêutico. E nisso eu fui estudar medicina. Não é? Eu fiz o curso de medicina oriental, depois eu fiz o bacharelado em medicina no Sri Lanka. Já tinha feito aqui no Brasil também os cursos técnicos antes da regulamentação da fisioterapia. Também me dediquei à saúde mental, fui estudar psicanálise, faço parte de sindicatos, de movimentos psicanalíticos. Terminei o curso de psicologia também, mas finalmente realizei um sonho, que é me tornar fisioterapeuta, não é? Na minha idade, eu não posso estar começando uma vida profissional assistencial, mas eu posso colaborar na parte acadêmica, ajudando as entidades de fisioterapia a fazer um trabalho muito efetivo, não é? Eu acredito que, seja como fisioterapeuta, ou na área de medicina tradicional chinesa, ou na área de psicologia, eu posso colaborar alguma coisa, não obstante a limitação, porque com a idade você não tem tanto tempo disponível profissional, né? Mas eu espero colaborar com o CREFITO, com o sistema CREFITO-COFITO, que eu acredito que seja um sistema muito, muito bem estruturado, com profissionais de alta competência. Aliás, historicamente isso já acontecia, e eu me refiro aí ao Dr. Rui Galard de Menezes, ao João Marinoni Aveiro Carneiro, a doutora Regina Figueroa, a Rita Vereza, e agora aqui no Rio de Janeiro com o Dr. William, não é? Acho que eu posso dar uma pequena colaboração, uma humilde colaboração nesse sentido. Quer dizer, então, que você tem agora o registro profissional de fisioterapeuta? Sim. Um pouco tardio, mas, mas eu acho que eu vou poder me associar à família
da fisioterapia e da terapia ocupacional no Rio de Janeiro, que está no Brasil. Eu acho que tem uma coisa marcante, não é, na fisioterapia. Eu me lembro naquele curso de 1974, que era um curso que tinha era só médicos anestesistas, e na hora de preencher os certificados, eu vi que um dos alunos era fisioterapeuta e que tinha um excelente aproveitamento. E eu posso mencionar o nome dele, ele é falecido, chama-se Edson Virgílio, que foi coordenador de fisioterapia de faculdade no Rio de Janeiro, foi até professor de minha filha, e foi meu aluno naquele primeiro curso de fisioterapia. Ali eu fiquei muito bem impressionado com a formação do fisioterapeuta. Ele foi aluno da BBR, não é? E a partir dali, eu passei a contar com os fisioterapeutas nas minhas turmas e, posteriormente, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais. Mas depois da medicina, que eram os que procuravam inicialmente, os fisioterapeutas se inseriram mais nos cursos, e eu diria até que muitas turmas de acupuntura, de pós-graduação em acupuntura, tinha de 60% a 70% de fisioterapeutas. E isso marcou muito, né? Eu ficava muito emocionado com isso, e também com a formatura da minha filha em fisioterapia, no IBMR, na qual ela falou: pai, essa é a profissão que eu me sinto feliz. Ela estava estudando psicologia, passou para estudar fisioterapia e me disse que estava muito feliz, e até hoje exerce, não sei se quase 30 anos, mas mais de 20 com certeza, e isso também me deixou muito emocionado. Pois é. Fui pego de surpresa por uma homenagem que não sei se eu mereço, não é? Mas que foi muito emocionante para mim, entendeu? Ser reconhecido pelo conselho e pela presidência como uma pessoa que colaborou com os profissionais de fisioterapia durante esses últimos 50 anos. Ah, sim. É da minha família do Japão. Sohaku eu fui adotado no Japão, de uma família budista, e esse nome se incorporou oficialmente ao meu nome brasileiro. E, de certa forma, isso tem a ver com toda a minha trajetória com a cultura japonesa, né? Desde a infância. Eu acredito que, como dizem meus amigos lá do Japão, você é japonês de coração, né? Mas desde a infância eu quis estudar o idioma, quis me inserir aí na cultura japonesa, e depois eu vi que muito da cultura japonesa poderia beneficiar aqui a nossa sociedade, principalmente através de princípios que são princípios éticos, que a gente chama lá omotenashi, que é a forma de viver do japonês. Eu acabei de escrever um livro sobre omotenashi, sobre essa filosofia, que ela pode ser aplicado tanto à área profissional, quanto pode ser aplicado à vida, o cotidiano das pessoas, né? E ela
é baseado na ética, no princípio ético, no lidar com o outro, não é? Isso foi muito interessante. Depois eu fui para o Sri Lanka, porque o meu objetivo no Sri Lanka era fazer um doutorado em acupuntura. Eis que lá eu tive a oportunidade de tratar alguns pacientes que eram políticos, no hospital de Kalubowila, do sul de Colombo, né? E naquela altura eu fui convidado para trabalhar no governo do Sri Lanka como cônsul honorário aqui no Rio de Janeiro. Era cônsul geral, incluía outros estados, e agora só o Rio de Janeiro. Eu já estou nessa função há mais de 20 anos. Ela sempre foi interessante para ter acesso ao contato com outros países através do corpo consular, mas sempre levando essa minha experiência de vida no mundo oriental, não é? Eu acho que o Sri Lanka foi um país que me surpreendeu positivamente também. O Japão não se fala porque foi minha vida toda voltada para a cultura japonesa. Mas o Sri Lanka também eu tive boas experiências lá. E consegui trazer para cá muita coisa de lá. Levei muitos alunos para fazer cursos lá, programas de mestrado, doutorado, etc. E com colegas aqui no Brasil que muito colaborou nessa caminhada, né? Um especificamente, o Dr. Francisco Antônio de Oliveira Pereira, que além de ser fisioterapeuta, era médico também, e que lamentavelmente faleceu há pouco tempo e nos deixou um vazio muito grande. Quando eu penso na fisioterapia, eu penso muito no Francisco, né? Que foi um aluno e foi um irmão. Como é a família da fisioterapia? Bacana, muito legal. E... Não sei. Foi ótimo. Eu conversei isso. Mas é isso, É isso? Exatamente. Agora vocês vão cortar as coisas que eu falei errado. Ó, esse cara falou errado aqui, ó. Corta aqui, corta ali.